Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, meu Mestre e meu amigo, purifica o meu coração, perdoa os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Amém. Oi! Hoje eu vou falar sobre um assunto muito empolgante, muito bom. A importância da Santa Missa. Será que esse assunto está te empolgando como está empolgando a mim? Não. Então você precisa pensar se você não está sendo um católico jujuba. Sabe o que é o católico jujuba? É aquele católico que fala que é católico, que é batizado, mas que ignora a Santa Missa. Que não se importa se às vezes vai na missa, às vezes não vai, quando dá vai e coloca outras coisas, muitas vezes no lugar da Santa Missa. Hoje eu vou falar para vocês de uma forma que vocês vão entender o tanto que a missa é importante. Jesus, quando se reuniu com os seus apóstolos na última ceia, ele instituiu ali a Sagrada Eucaristia. Ali foi celebrada a primeira missa. Então, Jesus deu com o seu exemplo como que deveria ser feito para que nós pudéssemos repetir aquilo em memória dele. Então foi o próprio Jesus quem fez a Santa Missa. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo no altar, que se repete a cada vez que ela se realiza através das mãos de um padre. E como deve ser o ambiente na Santa Missa? A gente deve pedir o Espírito Santo de Deus antes da gente sair de casa. Quando você está com a intenção de ir à Santa Missa, lá na sua casa, você já clama o Espírito Santo e peça para que ele prepare o seu coração para você tirar o melhor proveito da Santa Missa. E chegando na igreja, a gente já tem que cumprimentar o dono da casa, não é verdade? Você tem que se ajoelhar, colocar o joelho no chão mesmo, cumprimentar Jesus que está ali vivo no altar esperando por você. Quando você entra, você deve manter uma posição de respeito, não ficar conversando com outras pessoas, falando alto, dando risada. Jamais entrar mastigando chiclete ou chupando balas na igreja. E como a gente deve se comportar? Imagine Maria e João aos pés da cruz de Jesus. Lembra quando Jesus foi crucificado? Estava lá, se sacrificando por todos nós, pregado numa cruz, sangrando. Como estava Maria e João? Estavam ajoelhados aos pés da cruz, sofrendo junto com Jesus todas as dores ali. Então assim deve ser a nossa posição diante da Santa Missa. Não é o lugar da gente ficar batendo palmas, dançando, rindo, dando risada, porque nós devemos ver que o Cordeiro está sendo sacrificado novamente. Desta vez, não com derramamento de sangue. É um novo sacrifício que se repete, porém de forma, a gente chama de incruenta, quando não há o derramamento de sangue. A missa também é um lugar da gente pedir perdão dos nossos pecados. Aqueles pecados que a gente comete todos os dias. Eu xingo meu irmão, eu desobedeço meus pais, eu fico com preguiça, não faço a minha tarefa de casa, ou eu respondo pro professor, ou vários pecados que a gente comete todos os dias. A gente tem o momento de a gente pedir o perdão ao Senhor. E Ele nos perdoa, nós temos essa fé, que durante a Santa Missa todos os pecados veniais são perdoados. Agora, caso haja um pecado mortal, que são aqueles pecados que atentam contra os 10 mandamentos, esse pecado é muito grave. Então, a gente não recebe o perdão do pecado grave na missa. A gente precisa se dirigir a um padre para confessar antes de comungar. Então é muito importante você fazer o seu exame de consciência sempre e levar em consideração todos os pecados, para você colocar na balança. Será que eu estou com um pecado muito grave? Então eu vou confessar antes de comungar, para evitar que a gente faça uma comunhão pecaminosa. Para que a missa se realize, é preciso um padre. Sempre tem que ter a presença do padre. Caso não haja a presença do padre, a gente não pode dizer que é uma missa. Muitas vezes é necessário que seja feita a celebração da palavra, o que é lamentável, porque a celebração da palavra, ela não tem a mesma dignidade, não é a mesma coisa da missa. No entanto, quando não se tem a oportunidade de haver um padre disponível para celebrar a missa, a Santa Missa, a gente pode ir na celebração da palavra. Mas sempre que houver a possibilidade, a gente deve sempre optar pela Santa Missa. O padre, ele tem, através do sacramento da ordem, o poder para fazer, no ritual da missa, a transubstanciação.
que é onde pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo verdadeiramente. Muitas vezes a gente cai no pecado de ficar julgando os nossos padres, né? Olhando para ele como uma pessoa falha, uma pessoa que devia ser mais santa. É claro que todos nós temos o chamado à santidade, inclusive os padres. Só que o padre é uma pessoa humana como qualquer outra, mas independente disso, Deus sempre age através das mãos dele. Então, as mãos do padre são sagradas, as mãos do padre têm poder e você tem que crer nisso. Independente do que o padre faça, se o padre pecou, se o padre errou, sempre ali na missa, ele é a pessoa de Cristo para nós. Então, nós devemos sempre honrar, respeitar e rezar pelos nossos padres. E, acima de tudo, rezar para que hajam mais padres. Você já pensou se de repente faltam padres no mundo e a gente começa a ter poucas missas e você vai ficar desesperado procurando uma missa para participar e não vai ter missa? Então, daí a importância de você interceder pelos padres e rezar pelas vocações para que mais pessoas queiram ser padres e digam seu sim ao chamado de Deus. Eu tenho esse livrinho aqui, ó, Imitação de Cristo. É um livro muito bom que eu recomendo para vocês. E ele diz uma coisa muito interessante a respeito da Sagrada Eucaristia. Eu quero que vocês escutem com atenção. Esse trecho que eu vou ler está no capítulo 11. Por certo que o meu coração deveria ficar inteiramente abrasado e chorar de alegria na vossa presença e na dos vossos santos anjos, pois neste sacramento vos tenho verdadeiramente presente, ainda que oculto sobre estranhas espécies. Olha que bonito isso que está dizendo aqui, que o Senhor está presente na Eucaristia. Essas estranhas espécies são justamente o pão e o vinho. São estranhas porque é difícil para nós humanos imaginar que naquele pão e vinho está verdadeiramente Jesus. Mas esta é a nossa fé. E nós temos milhares de fenômenos que já podem testemunhar isso, que são os milagres eucarísticos. Nós precisamos estudar sobre os milagres eucarísticos para que aumente ainda mais a nossa fé. O Senhor tem tentado nos mostrar que Ele está vivo ali, que nós precisamos crer e que nós precisamos honrar a Eucaristia. Vou ler mais um trecho. Como os meus olhos não podiam contemplar-vos na vossa própria e divina claridade, e nem o mundo inteiro poderia subsistir diante do esplendor da glória da vossa majestade, por isso condescendestes com a minha fraqueza, ocultando-vos neste santo sacramento. Olha que bonito esse texto também. A gente, com os nossos olhos de humanos, a gente seria incapaz de enxergar o esplendor de Deus, a luz, a luminosidade, a majestade do Senhor. E aí, porque nós somos miseráveis, nós somos pequenos, Ele se faz presente em espécies simples para que nós possamos ter esse contato. Com a nossa humanidade, seríamos incapazes de enxergar a Deus. Quem sabe um dia, se formos santos, se conseguirmos a graça da salvação, nós poderemos contemplar face a face o nosso Deus. Mas o que Ele nos dá hoje é a presença viva na Eucaristia. Por isso é importante você ter fé, você acreditar e dar à Eucaristia o devido respeito. Quando nós comungamos, nós devemos receber a Sagrada Eucaristia preferencialmente na boca. Por quê? Comungar na boca diretamente é muito mais respeitoso. E também de joelhos. Esse é o ideal. Se você pode se ajoelhar, não deixe de se ajoelhar, porque quando a gente se ajoelha, a gente se coloca numa posição inferior, a gente se humilha diante da grandeza de Deus. E é isso que Ele quer de nós, uma grande humildade, para que Ele possa se manifestar em nós na simplicidade. Quando a gente comunga, então, a gente passa 15 minutos aproximadamente digerindo a aparência de pão, aquela que a gente vê, né? Então, a gente recebe Jesus na boca e a gente se dirige ao banco novamente e a gente tem que fazer um grande momento de introspecção, contemplando Jesus no nosso interior. Durante esse tempo, onde o nosso corpo está digerindo a Sagrada Eucaristia, é o próprio Jesus que está nos tocando. Então, nós não podemos deixar passar essa graça. A gente chama esse momento de ação de graças, onde a gente reza, a gente contempla, a gente adora o Senhor Jesus presente em nós. Se você não sabe rezar, se você tem dificuldade, não sabe como falar com Jesus, isso é normal. Muita gente não sabe, muita gente tem dificuldade. E o que nós podemos fazer é
de olhos fechados, clamar por aqueles santos que a gente tem devoção. Chama São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santa Maria, Nossa Senhora, chama todos os anjos, chame aqueles santos que você mais gosta para te ajudar na oração. E você coloca diante deles da sua dificuldade e coloca: Senhor, eu te adoro. Eu não sei como falar, mas eu coloco meu coração diante de ti. Vai entregando, deixa o Espírito Santo mover o seu coração, porque esse momento é único e a gente não pode simplesmente receber a Eucaristia e sair conversando com outras pessoas e deixar passar a graça desse momento. Não podemos fazer isso, porque isso é pecado. A gente precisa adorar o Senhor. A Eucaristia não é uma coisa qualquer, não é uma refeição qualquer. Você está em comunhão única com Deus. Ir à missa para nós não pode ser um fardo, uma obrigação. A gente tem que ter no coração da gente o desejo vivo de estar na presença de Deus. Nosso coração tem que ansiar pela Eucaristia, ansiar por estar nos oferecendo junto com Cristo no altar. Então, se você tem dificuldades de ir à missa, isso é falta de oração muitas vezes, porque quando a gente reza, Deus vai movendo o nosso interior, vai colocando o desejo e a sede cada vez maior do amor dele, e a gente busca com grande afeto a presença de Deus. E você acha que é pecado faltar à Santa Missa? O Catecismo da Igreja Católica nos diz que é pecado mortal, é um pecado grave. Então, todo pecado grave é um pecado mortal. Você vai encontrar isso no parágrafo 2181. Mas não é todas as vezes que a gente falta à Santa Missa que é pecado. Algumas vezes pode acontecer de ter alguém muito doente na nossa casa que a gente tem que cuidar, pode acontecer um imprevisto, um acidente, um contratempo de força maior. Então, é claro que, se houver essas condições, não será considerado como pecado grave, né? Nesses casos, a gente faz as nossas orações, lê as leituras do dia, faz uma meditação profunda e entrega ao Senhor em casa, mesmo onde a gente estiver, né? Impossibilitado, a gente não vai ignorar o dia do Senhor, que é o domingo. A gente vai buscar a compreensão das leituras do Evangelho, tudo que foi dito na liturgia daquele dia, para que a gente possa ter uma perda um pouco menor. E em caso de pecado grave, ou seja, eu deixei de ir à missa porque eu tô com preguiça, eu quero ficar dormindo, ou mas hoje eu quero ir para a piscina, eu quero brincar, eu quero ir para o churrasco, não, eu não vou. Se a gente ignora e simplesmente não vai à Santa Missa por capricho próprio, é considerado pecado grave. E a gente não pode comungar novamente até que a gente se confesse. Então, aí é muito importante a gente se arrepender de ter faltado à Santa Missa e a gente se confessar para poder depois receber, sim, a Sagrada Eucaristia. Bom, essa foi uma forma resumida de falar sobre a Santa Missa, com o intuito de despertar em você o interesse em participar, em levar sua família e todos juntos sempre à Santa Missa aos domingos e também nos dias santos e, se possível, ainda todos os dias. Por que não, né? Então, espero que vocês tenham compreendido e vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Meu Senhor e meu Deus, coloque no coração de todas as pessoas que estão ouvindo essa palestra o desejo ardente pela vossa Eucaristia Sagrada, Senhor. Que o Senhor possa infundir no coração de cada um o respeito que cada um deve ter na vossa presença, diante do teu altar, diante do teu templo, Senhor Jesus, para que todos possam compreender a tua presença na Sagrada Eucaristia. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa as vezes que a gente pecou, às vezes até sem saber que estava pecando, ofendendo o vosso Sagrado Coração. Dá-nos mais uma chance, Senhor Jesus, e coloque o teu Espírito Santo sobre nós, para que ele seja o condutor das nossas almas até a vossa presença. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.